Olá pessoal, boa tarde. Então mais uma história de bichos, que nem eu já falei para vocês. Como eu nasci em sítio, por isso que eu gosto de contar história de bicho. A gente ouvia muito falar sobre a selva. Então, antigamente, como eu já contei para vocês que o pessoal gostava de contar história, então um cara me contou uma história, né? Roda de conversa, que lá o pessoal costumava fazer aquelas rodas de conversa porque não tinha televisão. Então a gente fazia roda de conversa, que nem hoje tem na Unicamp, né? Tem roda de conversa para distrair o pessoal. Porque você ficar só no videogame, só na televisão, só nos filmes, isso não é muito bom. A gente precisa de conversar com alguém para a gente se sentir feliz, a gente precisa se adaptar ao povo, né? E aceitar as opiniões dos outros e das opiniões da gente. Então aqui eu quero contar a história hoje, é a história do bicho homem e o leão. Então, no tempo que os bichos falavam, o tigre deu uma volta e encontrou um caçador, e o caçador lutou com esse tigre e deu um tiro de rifle nele. Aí ele saiu louco e ele falou para o leão: cara, encontrei um tal de bicho homem, aquele bicho é terrível. O cara soltou fogo em mim e eu vou encher de folha aqui de mato, porque não tinha remédio, ele sarava com folha de mato, né? Aí ele falou assim: cara, eu sou o chefe da selva, então se eu encontrar esse cara aí, eu detono ele. Não tem um cara mais forte que eu, não. Um leão é o leão. Quando eu dou um urro na mata, você pode ver que voa todos os pássaros, corre todos os veados, e até você, quando você me vê também, você se assusta. Então eu vou enfrentar esse cara. Aí a gente tem medo do que não conhece, mas às vezes quando você não conhece nada, e às vezes você não tem medo. Então o leão saiu para atacar esse bicho homem, procurou o bicho homem. A primeira pessoa que ele encontrou foi uma criança, um menino. Aí ele falou assim: eu não vou lutar com a pessoa que eu não sei quem que é, eu quero saber se é o bicho homem, aí eu luto, senão não. Aí ele perguntou assim: quem é você? É o bicho homem? Ele falou assim: não, eu sou filho do bicho homem. Tá bom. Aí ele pegou e saiu, aí encontrou uma senhora, aí falou assim: quem é você? Você é o bicho homem? Ele falou: não, eu sou a mulher do bicho homem. Ela falou assim: ah, é? Esse negócio é meio complicado. Aí andou, encontrou com um senhor já, de cabeça branca, aí falou assim: não era eu, viu? Aí falou assim: você é o bicho homem? Falou assim: não, eu já fui o bicho homem. Eu, por exemplo, eu ainda me acho o bicho homem, né? Não estou pensando assim que nem esse senhor. Mas aí eu prefiro não encontrar o leão também não, que nessa hora eu nem sou bicho homem mais também. Aí foi então, ele andou, aí quando chegou na frente, lá vinha um cara, com um facão na mão, uma roçadeira do outro lado, na outra mão, e com. Não, roçadeira não, ele estava com um rifle na outra mão, né? E uma faca do lado. Aí ele falou assim: esse cara ali deve ser o bicho homem. Aí gritou de longe já: você é o bicho homem? Falou assim: sim, quem é você? Eu sou o rei da selva. O leão falou assim: aqui comigo, cara, não tem história de rei de selva não. Aí deu-lhe um tiro no leão. O leão saiu louco correndo, porque começou a doer, queimar muito, e saiu louco correndo. E quando chegou lá na selva, encontrou o tigre, e já gemendo de dor, falou assim: cara, enfia umas folhas aqui. Você falou que Sara, enfia umas folhas aqui, que o bicho homem é doido mesmo, ele me deu um tiro, né? E eu saí louco. Então, moral da história: a gente não pode desvalorizar nem os animais, nem os bichos, nem os homens, porque às vezes você vê um homem e acha que o homem é fraco, que o homem é mole. Eu vi contar uma história que tinha um amarelinho e todo mundo batia nele. Quando foi um dia, um cara cangaceiro, que era acostumado a matar todo mundo, encontrou ele e fez ele beber pinga na marra. Ele bebeu, mas depois que ele bebeu, ele comprou uma meia garrafinha de pinga e deu pro cara também, falou: bebe ou morre. Aí o cara era bravo, não queria aceitar, ele meteu o punhal no cara, matou o cara. Então, essa história eu quis dizer assim, que a gente tem que respeitar um ao outro. Quando você conhece, você respeita, e quando não conhece, mais ainda, porque você não sabe que é a reação que a pessoa pode ter. A pessoa, às vezes, ele não enfrenta ninguém, mas uma hora que ele se sente acuado, é nessa hora
que ele pode te atacar, que nem um gato. Fica num quarto fechado com um gato e procura atacar ele, para você ver. Ele pula para lá e pula para cá, aí quando chega uma hora ele fala assim, não, chega, eu vou pegar esse cara. Aí ele pega o cara. Então, isso foi a história de hoje. A piada, duas piadas, quer dizer, duas histórias se transformando em piada, ok? Uma boa tarde e continue assistindo aí.